Ele vai nos instruir. O que eu tenho todas as vezes pedido é, Deus, que a Tua palavra me use. Quando você tenta usar a palavra, você pode se dar mal, mas quando a palavra te usa, meu irmão, não é assim? Claro que nós usamos a palavra com sabedoria, com entendimento, mas Deus é poderoso, então Ele se deixa, né? Ele te ensina a usar a palavra dEle. Nós entendemos, porém, que fazemos isso quando nós somos primeiramente tomados pela palavra. Então, Senhor Deus, obrigado por essa noite, nós te agradecemos, somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estar em Tua casa, de aprender. Espírito Santo, nos conduza no Teu discernimento. Senhor Jesus, do homem nada de bom pode ser proveniente, mas no Senhor nós cremos que a Tua mensagem ela vem, ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos cura, ela nos trata, ela nos impulsiona, ela é como uma plataforma, Deus, que nos leva longe. Ó Deus, a Tua palavra, ela nos traz a visão correta, ela nos traz o elo, Deus, ela nos traz o amor necessário, a Tua palavra nos traz a sensibilidade espiritual, a Tua palavra nos traz, Deus, o norte, a bússola que precisamos. Senhor Deus, fale aos nossos corações, que a nossa mente seja agora, Deus, produtiva, para conseguir germinar essa semente e dar frutos a 100 por 1. Em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Então, a nova série agora, Uma Mente de Governo, nós teremos o nosso primeiro episódio, me permita dizer assim, sendo o nosso tema de hoje, um exército poderoso. Um exército poderoso. O que eu quero dizer com isso? No livro de Joel 2:11 diz assim, no livro de Joel 2:11, o Senhor levanta a sua voz à frente do seu... Como são numerosas as suas tropas, como são poderosos que obedecem a sua ordem, como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Então, nós precisamos entender que ser cristão é ser restaurado a mentalidade de domínio. Ser cristão é ser restaurado a mentalidade de autoridade e o propósito original de Deus na terra, que não é apenas de ser salvo, mas é que fazemos parte de um governo, fazemos parte de um exército. Então, nós sabemos que todas as nações que se tornaram, vamos dizer assim, independentes daqueles que os colonizavam, todas essas nações, elas tiveram que um exército. Os Estados Unidos, para conseguir se libertar ali do domínio inglês, eles tiveram, quem se lembra? A guerra, se lembram disso? As 13 colônias, mas eles tinham um exército, um povo formado. Quando nós olhamos ao mesmo tempo para alguns outros países, nós vemos que para que eles alcançassem a sua liberdade, eles precisavam de um exército. Então, ser cristão é ser restaurado a esse propósito original. E Joel 2:11 nos permite ver isso. O Senhor nos diz, Ele levanta a sua voz à frente do seu exército. E Ele traz mais, como são numerosas as suas tropas, como são poderosos que obedecem a sua ordem. Aqui Deus está falando que nós somos como um exército, Roseli, e como são o quê? Poderosos. Entende, Messias? Poderosos. Será se eu tenho enxergado isso na minha vida? Será se eu tenho me visto como um poderoso? Ou eu acho que isso é presunção? Se eu me olho como a palavra está dizendo que eu realmente sou, será se alguém acharia que eu estaria sendo presunçoso? Será se alguém olharia para mim e falaria, nossa, Davi tá um pouco arrogante, né? A palavra é quem diz, quando o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército, meu irmão, como são numerosas as suas tropas, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Tem muito cristão fraco por aí, porque não tem obedecido à ordem de Deus. E quando eu falo de cristão fraco, não é cristão passando dificuldade, porque a dificuldade faz parte por fraco e por forte. Sim ou não? Sim. O que eu quero dizer é da sua postura, do seu comportamento diante da dificuldade, ou diante da bonança, ou diante de qualquer cenário que você esteja vivendo. E então, cristão fraco não é cristão em dificuldade. Cristão fraco não é cristão em bonança. Cristão fraco é um padrão de comportamento.
Agora, se você obedece ao comando de Deus, se você obedece aos ensinamentos, à instrução, aos princípios da palavra, como é poderoso você. É por isso que nós falamos aqui de um testemunho breve, que alguém determinou e uma criança começou a andar. Nós estamos falando a semana retrasada, que foi essa viagem, semana passada. Deus opera prodígios, milagres, maravilhas. Amém? Então, a igreja não é um hospital, como se diz. É um exército que possui, sim, o seu próprio hospital. Mas durante muito tempo, nós fomos ensinados a enxergar a igreja como o quê? Como um hospital. Sim ou não? Um lugar de pessoas feridas, um lugar de pessoas machucadas, um lugar de pessoas abaladas emocionalmente, um lugar de pessoas que foram ali de alguma forma prejudicadas. A igreja é um hospital. Eu quero corrigir esse ensinamento, essa temática, porque a igreja ela não é um hospital. Eu vou repetir. A igreja, como se ensinou, ela não é um hospital. Não é um hospital. A igreja é como um exército. A palavra fala que ela é como uma noiva, mas a palavra também fala que ela é como um exército. Sim ou não? E o exército, ele também tem o seu hospital de guerra. Ele também tem a sua unidade de pronto atendimento. Então, nós temos sim o nosso hospital. Nós temos o nosso próprio hospital. Mas dizer que a igreja é um hospital não é verdade. Ela faz parte de uma verdade maior. Nós somos um povo que obedece ao comando de Deus, um povo poderoso, um exército que tem seu próprio hospital. Estamos claros? Meu Deus. Estamos claros? Amém. Aleluia. Então, há um hospital dentro do exército de Deus, mas a igreja em si é um exército treinado, alinhado e em marcha sob a voz do seu rei. Quando Deus fala através de Joel 2:11, que nós lemos aqui, ele não descreve um grupo de pessoas frágeis tentando sobreviver. É isso que ele fala ali? A igreja é a perseguida, que será machucada, que será ferida, que será subjugada às nações, que será empobrecida. É isso que a palavra fala? Se alguém conhecer algum versículo não que o versículo fala sobre as tribulações que passamos, mas se alguém conhecer algum texto bíblico em que a conclusão final é que a igreja é a perseguida, machucada, ferida, que a igreja é a abalada, que a igreja é a frágil, eu não prego mais a palavra. Porque essa não é a palavra que eu conheço, essa não é a palavra que está nas Escrituras, essa não é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho, desde Gênesis, ela fala a respeito de alguém que seria ferido no calcanhar e esse pisaria a serpente, a feriria na cabeça. Não é isso? E está falando do Senhor Jesus e ao mesmo tempo representa a sua noiva. E quando você vai do início, que fala do cordeiro que venceu ao pisar na cabeça da serpente, fala também no final que nosso Deus, ele fez o quê? Ele venceu. A palavra fala que o cordeiro venceu. A palavra fala que todos os povos, línguas e nações o adorarão, reconhecerão que ele é o Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Então, do início ao fim, o nosso Deus venceu e a sua noiva venceu com ele. É isso que está na palavra. Então, isso não é uma mensagem triunfalista, isso é uma mensagem biblista. E se é de triunfo, glória a Deus por isso. Quem quer que seja de fracasso, talvez seu lugar não seja aqui. Amém? Glória a Deus. Então, quando Deus fala através de Joel, ele não descreve um grupo de pessoas frágeis tentando sobreviver, mas um exército poderoso, organizado, disciplinado e que executa a sua palavra. Deus, ele dá o seu comando e ele fala à frente do seu povo. Isso significa que o reino não avança pela opinião pessoal. O reino não é poderoso quando você marcha naquilo que você acha. A palavra não diz que são poderosos aqueles que fazem o que pensam, aqueles que seguem os filósofos contemporâneos,
Tudo bem, é importante estudar, é importante compreender, abrir o seu nível de consciência, mas a palavra diz que poderosos são aqueles que executam o seu comando. E o mundo espiritual das trevas, ele não é um imitão. A palavra não fala que Deus é o leão. O diabo, porém, como um leão, ele fica ao derredor. Ele é sempre como, não é isso? Então, da mesma forma, o inimigo, ele imita aquilo que Deus faz. E tem muitas pessoas que são bruxos, que são feiticeiros, que são poderosos. São poderosos. Fazem trabalhos e acontecem com pessoas que não têm proteção espiritual, que não têm blindagem do Espírito Santo, do próprio Deus. São pessoas que têm brechas, fazem trabalhos e acontecem. Por estar nessa função de pastor, muitas pessoas se abrem espiritualmente comigo. E são cada caso cabeludo. Então, o mundo das trevas, ele tem seu poder? Tem ou não tem, Edson? Tem. Obviamente, o nosso Deus é o Todo-Poderoso. O que eu quero dizer é que até aqueles que são feiticeiros, até aqueles que são bruxos, que fazem trabalhos, rituais, eles sabem do poder quando eles oferecem algo a uma entidade, a um espírito, seguem aquele comando que tem que ser feito, eles vão ter um poder. E aí chega o cristão, sem entendimento, sem conhecimento, sem ouvir a palavra, a voz de Deus, e quer ter algum tipo de autoridade, e quer ter algum tipo de comando. Por que a palavra diz que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz? Não sou eu que estou dizendo, é isso, Marcos? É a palavra. Os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Talvez pelo fato dos filhos das trevas não se acomodarem tanto como os filhos da luz. Talvez o filho da luz delega tudo para Deus. Talvez os filhos da luz, muitos deles, não todos, aqui nessa igreja não, mas muitos dos nossos irmãos de alguns outros lugares, fazem isso. Delegam tudo para Deus. Elas acreditam no determinismo estoico, onde o meu final já está determinado, independente se eu fizer ou não, aquilo vai acontecer ou não, porque tudo já está determinado. Na realidade, muitas coisas que Deus escreveu já está determinado. O Cordeiro venceu. E não interessa o que eu ou o John faça. O Cordeiro venceu. Não interessa o que Lúcifer fizer. Não interessa o que nenhuma potestade fizer. Não é isso? Miriam, Deus venceu, Ele determinou. Porém, muitas outras coisas não são determinadas, são condicionadas. A palavra diz em Deuteronômio 28, se o meu povo... Vamos ler Deuteronômio 28? Vamos ler isso juntos aqui. Deuteronômio 28. Diz assim. Versículo 1, por favor. Se vocês... ele começou com uma preposição? Ele começou com verbo? Ele começou com uma condicional. Se vocês... E do original hebraico é uma condicional. Se vocês, meu povo, obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que o seu Deus, que hoje vos dou, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. Próximo. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. E os acompanharão incondicionalmente? Se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Precisava dele falar duas vezes? Começar com o condicional e logo após, novamente a condicional? É para enfatizar. Depois ele diz no versículo 3, se isso acontecer, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. O filho do seu ventre será abençoado, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo... Olha isso. O Senhor enviará bênçãos. Você não precisa ficar correndo atrás de bênção de um lugar para outro. Se você obedece, se você
ouve a sua voz e a sua instrução, o Senhor mesmo enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Se obedecerem, novamente, versículo 9. Se obedecerem, repita comigo, se obedecerem. Quem falou mais alto foi o seu Geraldo. Vamos, se vocês puderem acompanhar o seu Geraldo. No 3, se obedecerem. Amém. Seu Geraldo, não tem idade não, é isso mesmo, glória a Deus. Está com mais vigor do que juntar o Wilker com o seu Geraldo, dá um exército falando, é isso aí. Então, se obedecerem novamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele, então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. Nós temos tido, eu não vou falar nós não, porque está repreendido isso sobre a nossa vida, mas quantos cristãos, não é, Aparecida, têm tido medo do cenário atual, do governo atual, de bruxos, de macumbeiros que fazem trabalhos para aquilo ou isso? Quantas pessoas têm tido medo, ao invés de serem temidos por serem conhecidos como filhos de Deus? Inverteram muitas funções. Então, a palavra nos traz essa condição para que nós possamos exercer essa mente de governo. Nós precisamos estar em obediência ao comando da voz do Deus Todo-Poderoso. E nós vamos ler aqui até o versículo 14. Então, o Senhor concederá grande prosperidade a vocês, no fruto do seu ventre, na cria dos seus animais, na colheita da sua terra. Na colheita da sua terra. Terra esta que ele dará a vocês, conforme prometeu aos seus antepassados. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à tua terra no devido tempo. E para, lembre-se, no devido tempo. Existe o tempo de você ser maturado. Existe o tempo de você ser provado. A palavra fala, não é isso, Roseli? Que o ouro se prova no fogo. Ah, mas eu não sou ouro, Davi, eu sou prata. Meu amigo, não tem problema, tem um crisol para você. Não é isso que a palavra fala? Então, meu irmão, vai ter o tempo do crisol, vai ter o tempo do fogo, mas a palavra ela continua. Passando por isso, no seu devido tempo, vamos voltar aqui, a sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestado de nenhuma. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, não a cauda. Se obedecerem, mais uma vez a condicional, precisava, Jessé, mais uma vez? Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e o seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem nem para a esquerda nem para a direita de nenhum dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Pode deixar o 15 agora. Deixa aí, por favor. Então, o que nós precisamos entender? Ainda que uma situação esteja contrária àquilo que você espera, hoje nós temos orado pela vida do irmão G, nós temos clamado pelo G, nós sabemos que ele fez a cirurgia e quando abriram ele para poder fazer a retirada, né, do seu órgão ali que estava comprometido, eles, na verdade, não puderam tirar tamanho o cenário de comprometimento daquela parte do seu corpo. Então, ele não pôde fazer a cirurgia, fecharam ali, né, após a cirurgia, o seu corpo. Quando ele acordou, deram a ele a notícia que não tinha o que fazer. Ou seja, pela medicina, isso tem um nome, foi desenganado. Então, isso nos coloca num cenário de derrotado? Não. Se Deus vai fazer ou não, é problema dele, da sua soberania. Não cabe a mim me colocar na condição de um crente sem poder, de um crente desacreditado. Agora que o médico desenganou, só me resta chorar pelo meu irmão. Não, irmão. É continuar declarando a cura, é continuar orando, é continuar clamando. A sua função é essa. A de Deus é fazer um milagre. Então, que não percamos a esperança de que Deus pode operar um milagre. Davi, mas eu acho que você insistir contra o óbvio.
Isso cabe ao nosso Deus. O tempo que Ele determinou não cabe a nós, não é isso, dona Neuza? Cabe à sua soberania, mas a nós, como povo dele, cabe clamar, cabe interceder, cabe continuar acreditando. E isso, se ainda vier a um fim, e aí se Deus vier a recolher, isso não representa que um justo morreu na desgraça, que um justo não, isso representa que Deus ele é soberano. Isso representa que nós, que ainda que estejamos aflitos ou sendo afligidos por uma situação, nós continuamos no nosso posicionamento, daqueles que confiam, daqueles que acreditam. Porque se Jesus, Ele nos ensina isso, se a palavra nos mostra que às vezes mesmo através de sofrimentos, mesmo sem entender, existe uma glória futura. Então, nós olhamos sim para a glória futura e cremos nela, e da mesma forma aqui, como nos cabe, nós iremos declarar a palavra do Senhor, nós iremos orar, nós iremos crer até o último momento, e Deus fará conforme a sua soberania. Amém? Aleluia! Aleluia! Nós não aceitamos que ninguém olhe para Ele, não aceitamos como um derrotado, como uma pessoa que já foi desenganada, como uma pessoa, devia estar em pecado. Meu irmão, cuidado, para que isso não seja uma trave sobre o teu olho. Cuidado, não cabe a você esse julgamento, cabe a você orar, amar, cabe a você servir como você puder. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, assim seja. Então, Deus dá o seu comando e fala à frente do seu povo. Isso significa que o reino não avança pela nossa opinião, como falamos, ou pela opinião de homens ou de eruditos, mas pela voz de Deus, pela sua palavra logos, que é a palavra escrita, e pela sua palavra rema, que é a sua palavra dita. Consegue entender? Então, é por aqui que nós devemos nos orientar, pela palavra logos e pela palavra rema. Se você não está discernindo porque Deus não te falou audivelmente, ou não falou através de um profeta na sua vida, ou não falou através de um entendimento na sua mente e no seu coração, essa convicção, meu irmão, busque a orientação na palavra. Porque se não vier a palavra rema, a logos você já possui. Amém? Tem muita gente, pastora Laila, que hoje vive buscando só a palavra logos, só a palavra rema, me perdoa. Ele só quer a profecia o tempo todo. E ele deixa de ler a Bíblia, porque ele virou um cristão preguiçoso. Eu conheço uma pessoa que tem um ministério profético muito ativado, muito ativado. É uma pessoa nova, mas ao mesmo tempo já tem uma caminhada na fé, mas é uma pessoa nova ali. E ele falou comigo assim, Davi, e Deus já usou ele uma vez na minha vida de forma muito pontual. Ele é uma pessoa de Deus, temente, ele, a família dele, uma pessoa bem nova. E ele falou assim, Davi, eu tenho muita preguiça de ler a Bíblia. O meu maior defeito, Edson, ele falou comigo, é ler a Bíblia. Eu nunca, Davi, consigo parar e pegar e ler, eu tenho muita preguiça. E aí eu fico falando, ai Deus, fala comigo, me dá a tua palavra. Eu falei assim, meu irmão, você é o crente manco, cristão manco. Cristão manco, você fica buscando profecia, 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 ai Deus me fala, e a palavra rema você está buscando, mas a palavra logos você está ignorando. Está errado, meu irmão. Conforme a palavra, ela diz que você deve meditar na lei do Senhor de dia e de noite. A palavra diz assim que isso aqui deve estar na nossa língua, isso aqui deve fazer parte da nossa confissão. Então como pode você querer usar somente do dom e não usar da palavra? E ao mesmo tempo tem pessoas que hoje só buscam na palavra e não buscam a palavra rema, não buscam a presença manifesta de Deus. Então ler é substancial. E junto a isso, também a vida de oração, também a vida na comunhão, também a busca pela palavra diretiva do Senhor. São duas, rema e logos. Nós não podemos nos apoiar somente em uma. Por mais que ela seja em si poderosa, ela é composta. Amém? Amém. Senão você vai ser igual ao judeu. Você crê que Deus é Deus, aleluia. Mas você não crê que o Senhor Jesus era Deus. Você vai ser um cristão manco, é isso que você quer? Volta ali no versículo que estávamos, 15, por gentileza. Então, ele diz assim, entretanto, mais uma vez a condicional, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus,
e não seguirem cuidadosamente os seus mandamentos e estatutos que hoje lhes dou, todas essas maldições virão sobre vocês e os atingirão. Vocês querem ler as maldições? Vamos passar essa? Vamos ler só uma. Só 16 então. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. Deu aí, né? Amém. Glória a Deus. Vamos para a próxima. Então, cada vez que o seu povo ouve e obedece, você governa, ele governa junto com Deus. Quando você ouve a voz diretiva, quando você ouve a voz instrutiva, que já está escrita, você governa junto com ele. É por isso que o nosso tema dessa série de mensagens é uma mente de governo. Porque para governar você precisa estar alinhado com a palavra logos e a palavra rema. Amém? Porque senão, sabe qual que é a diferença? A pessoa se apoia na palavra logos aqui e busca, mas ela não busca a palavra rema. Aí na palavra rema Deus fala com ela assim, um exemplo, tá gente? Eu te quero pregando e você está tocando. Está entendendo? Aí Deus te fala assim, eu não te quero mais pregando e você está pregando. Sabe qual que é a diferença? Deus fala assim, sacrifica Isaac. Aí você parou de ouvir. Você foi caminhando uma jornada com Isaac, caminhou. Aí chegou, você se distraiu tanto com a jornada do caminho, chegou no monte, está aqui seu filhinho Isaac. Você parou de ouvir a palavra rema. O que você fez? Sacrificou Isaac. Quantos sacrificaram Isaac? Ou estão sacrificando porque pararam de ouvir a voz diretiva do Espírito Santo? Está fazendo sentido? Tem entrado, a palavra tem encontrado lugar no seu coração? Amém. Porque deve ser assim. A palavra ela tem que cortar quem fala, deve cortar quem ouve. Ela deve penetrar espírito, alma, separar ali, ó, juntas e medulas. A palavra deve fazer isso. Se não está falando, meu irmão, levanta, espreguiça, vem aqui para frente, chupa uma bala. Mas ativa a sua mente. Amém. Então, é por isso que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas o quê? Ouvem a minha voz. Vamos abrir aqui João 10, 27, por favor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia. Então, não é apenas sobre ouvir, é sobre discernir o comando de governo embutido na palavra. Quem tem uma mente de governo não reage ao caos, ele responde à voz. Amém? Tem muita gente hoje reagindo ao caos. Tem visto o caos que nós temos vivido no cenário geopolítico, em vários cenários globais, e muitos têm feito o quê? Reagido, ao invés de seguir, de obedecer, de responder a uma voz. Sabe quem que é reativo, Wilker? É o cachorro. Se você pisa no rabo do cachorro, o que ele faz, Chaius? Ele morde, é reação. Tem muitos cristãos que estão reativos. Acontece algo na política, ele é reativo. Acontece algo vinculado à economia, ele é reativo. Acontece algo vinculado a um sócio, ele é reativo. Acontece algo com o filho, com o pai, com o esposo, mulher, é reativo. Ele não consegue responder à voz, porque ele perdeu a sensibilidade. Tem ruído demais. Ele não consegue ajustar a sua frequência. Foi tanto tempo sem o tempo de intimidade que ele tem custado hoje ajustar a frequência. Então tem cristãos que precisam ajustar a sua frequência espiritual, seu tímpano. Talvez você está na 105 ponto sei lá o que, na rádio favela, mas às vezes tem que descer para 107, meu amigo. Subir para 107, vocês estão entendendo? Você se encontra com os elementos que trafegam na mesma frequência que você. Quem aqui entende um pouco sobre o funcionamento do campo elétrico, de equipamentos de som, de captação de áudio, vai dizer se eu estou dizendo verdade ou mentira. Se eu coloco algum barulho, algum ruído na mesma frequência que o captador do meu microfone, vai acontecer o quê? Porque eles se encontram na mesma frequência que estão trafegando. Então talvez a sua frequência está desajustada, meu irmão. Talvez você tenha encontrado pessoas no seu caminho que você não queria, sabe por quê? Por causa da sua frequência. Você se encontra com elementos que trafegam na mesma frequência que você. Vamos ajustar a nossa frequência. Então, a mente de governo é a restauração do propósito original.
De acordo com o entendimento rabínico da criação de Deus, quando Deus formou o homem, ele não criou um servo. Os rabinos, eles entendem que Deus criou um rei administrador. Entendeu, Maura? Deus criou um rei administrador. Gênesis 1:26 não fala de submissão passiva, mas de domínio ativo. Vamos ler juntos? Gênesis 1:26. Então, Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem e à nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais do rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Quando diz aqui façamos, nós entendemos que Deus é um, mas ele se manifesta de 3 formas diferentes, não é isso? E o mais interessante é que quando a palavra do original hebraico, ela fala de unicidade, ela fala de algo único, ela tem uma palavra em específico que se atribui, por exemplo, a uma uva, e é somente uma. E ela tem uma palavra de unicidade que se relaciona a unidades compostas, me permite dizer assim, um cacho de uva. Cabe mais de um elemento dentro da mesma perspectiva de unicidade. Consegue compreender? Então existe uma palavra para único, relativa a um único e específico objeto, situação, e existe a palavra único que cabe algo composto, como um pente de ovos, um cacho de uvas. Entendem? E quando ela está escrita aqui no original, a palavra única atribuída aqui é que refere-se a um, porém que cabe algo composto. E a palavra ela é muito bem construída. Em todos os termos ele usa, eu, Senhor, seu Deus, sou um. Aí, nesse termo aqui, quando ele fala façamos, ele usa o termo de unicidade, que cabe 3 em 1, por exemplo. Que é a manifestação de Deus como Deus Pai, a manifestação do próprio Deus como o Senhor Jesus e a manifestação de Deus como Espírito Santo. Obviamente, os judeus, por não acreditarem que Jesus é o Filho de Deus, eles falam que Deus estava dizendo aquilo aos anjos. Vamos, junto com os seres celestiais, e façamos, criamos um nome à nossa imagem e semelhança. Mas a palavra nos diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se eu estou falando de um único, que cabe algo composto, o que nós podemos ter de melhor entendimento é que aqui é a manifestação de Deus, Jesus e Espírito Santo, que é um só, na manifestação como ele nos faz e se mostra através da Bíblia Sagrada. As 3 manifestações do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, eles entendem, os rabinos, que nós fomos criados nessa perspectiva ativa de domínio e não passiva. Só coloca de novo, eu quero ler com vocês novamente. Prestem bastante atenção. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E quando você ler a continuidade, você vai entender. Mentalidade de domínio, de governo. Então, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança e domine. Então, no pensamento hebraico, a imagem é a representação do governo e a semelhança é a capacidade de agir como rei. Quando ele fala, façamos a imagem, está dizendo em relação à representação da imagem do Deus que governa, da imagem do Deus que governa sobre tudo. E ao mesmo tempo, quando ele fala de semelhança, diz em relação à sua capacidade de governar. Então, nós somos feitos, nós somos criados por Deus para reinar, para governar, para influenciar, para sermos, como a palavra nos chama, aqueles que são embaixadores reais, aqueles que são sacerdotes, aqueles que são uma realeza, como diz a palavra, que fazem parte de uma nação santa, de um povo adquirido. Então, quando nós perdemos a mentalidade de governo, nós passamos a viver como súditos do medo e das circunstâncias. Mas quando a voz do Senhor volta a ecoar sobre nós, a identidade de governo, ela é o quê? Reativada. Amém? Quantos estão entendendo? Falam amém. Mas, amém. Então, a igreja, nós falamos aqui, governante, ela não é um hospital. Ela possui um hospital próprio. E o exército que Joel descreve tem a estrutura e um propósito determinado. Há guerreiros à linha na frente, diz a palavra.
há uma estratégia, há curadores, mas todos têm o mesmo alvo: expandir o domínio deste rei ou deste reino. Então, a igreja, ela precisa se levantar dessa mentalidade de cura. Preste atenção. A igreja, ela precisa se levantar dessa mentalidade de cura eterna e caminhar para uma mentalidade de propósito. A igreja precisa se levantar desse entendimento de cura eterna. Tem pessoas que estão eternamente na igreja sendo curados, para ser curados, para ser curados, para ser curados, para ser curados, e nunca é curado. É sempre escravo das suas emoções. É sempre prostrado por aquilo que o subjuga. Nós temos que nos libertar dessa mentalidade. Eu estava ouvindo um pastor dizendo assim, que ele foi pregar em uma igreja e chegou uma pessoa até a ele no final do culto e falou assim: pastor, obrigado por essa mensagem, me impactou de forma tão poderosa. Eu sou recém-convertido e estou ouvindo essa palavra. Então, aí falou assim: é mesmo? Que bênção, meu irmão. Tem quanto tempo que você começou? Ele falou assim: tem 3 anos que eu... Aí falou assim: calma aí, você não é recém-convertido? Aí falou: sim, tem 3 anos só. Que eu falei assim: só? Os apóstolos com 3 anos e meio estavam fazendo o quê, gente? Estavam virando o mundo de ponta cabeça. É ou não é? Jesus iniciou o ministério dele com quantos anos? Ah, gente, me ajuda. Com 21? Com 18? Com 33? Com quantos anos? Por quantos anos ele exerceu o ministério dele? E ele morreu com quantos anos? Então ele não pode ter começado com 33, exercido por 3 anos, e mais, não é isso? 30 anos. E durante 3 anos e meio, ele exerceu seu ministério. Os discípulos de Jesus, com 3 anos e meio, pegaram o mundo e viraram de ponta cabeça. Aí chega um camarada com 3 anos de ministério e fala que é recém-convertido. É a igreja da cura eterna. É ou não é verdade? Então nós devemos olhar para tudo isso e nós devemos mudar esse cenário. Nós devemos ser provocadores dessa mudança. Então a igreja precisa se levantar dessa mentalidade e caminhar para a mentalidade de propósito. Sim, há tempo para ser curado, sim. Isso está na palavra. Mas há também o tempo de reassumir o seu comando, meu irmão. Há tempo de reassumir o seu posto. Há tempo de voltar à guerra. Há tempo de voltar ao território da influência. Aleluia! Olha, o nome que Deus nos trouxe, que é Crown Church, que não foi um nome feito por modismo, porque hoje tudo é americanizado, não tem nada a ver com isso. Nós sabemos da história desse novo tempo que nós iniciamos, tem a ver com esse tempo de influência, de governo. Então nós precisamos retomar, nos posicionar novamente. Nós precisamos voltar ao território da influência. Deus, Ele não quer apenas nos restaurar, Ele quer nos reposicionar. Ele quer pegar aquela mulher que era ali de uma certa forma casada, que teve envolvimento com 5 maridos e quer fazer dela a maior evangelista. Sim ou não com os samaritanos? Sim ou não? Foi o que ele fez, pegou uma mulher que já teve 5 maridos, não sei quantos, e nenhum era marido dela, e ele fez aquela mulher, que era uma escória, entre aspas, da sociedade, por ser uma espécie de uma prostituta, e de uma certa forma ele fez dela o quê? Uma evangelista. Então a sua história passada, ela pode ter sido de dor, a sua história passada, ela pode ter sido sim, de ser ferido, mas meu irmão, está na hora de você se reposicionar, está na hora de você ser curado, está na hora de você reposicionar e entender que o seu chamado não é ficar na melancolia eterna, mas é assumir o seu papel como filho, é assumir o seu papel como aquele que a palavra fala: você é poderoso, você exerce o meu comando. Aleluia! Aleluia! Então a ferida que hoje dói sobre você, amanhã deve se tornar a tua autoridade de governo. Eu vou repetir. A ferida que hoje dói sobre você, ela deve se tornar a tua autoridade de governo. Foi assim com José. José, ele tinha uma ferida. Qual ferida? Da traição. E não foi a traição de uma pessoa distante, foi a traição da família, os seus irmãos.
E entendam, não foi um irmão, John. Já pensou você ter 11 irmãos e os 11 participaram da traição, Lucas? Entende? Não é algo simples de você romper. Não é, Jessé. A gente não está falando de uma, a gente está falando de todos. Por mais que um não deixou matar, por mais que um tentou proteger, mas todos traíram, todos participaram, todos o venderam como escravo, gente. Então nós temos que entender que isso se passou na vida de José. Ele representou esse ensinamento. A palavra fala que foi necessário que ele passasse por tudo aquilo, para que ele se tornasse governador do Egito, para que ele suprisse a fome da terra e para que ele tivesse um coração apto a olhar para todos aqueles e não fosse um governador ruim, um governador sem compaixão, mas ele fosse um governador que soubesse perdoar, um governador que soubesse superar aquilo que o colocou na cova, um governador que soubesse ser maior do que as suas feridas, um governador que não simplesmente reage ao que lhe aconteceu, mas que ele obedece a um comando que lhe foi dado. Então nós devemos reassumir essa posição. Aleluia! Então, nós devemos ser conduzidos da dor à autoridade. Toda dor, ela tem um potencial de se transformar em credencial espiritual. Toda dor, ela tem o potencial de se transformar em um credencial espiritual, quando submetida à voz de Deus. O que hoje parece um tempo de derrota, ele pode ser, na realidade, o seu campo de treinamento. Eu vou repetir isso. O que hoje pode parecer o seu tempo de derrota, pode ser, na realidade, o seu campo de treinamento e de preparação da tua mente de governo. E sabe por que eu estou falando isso? Preste atenção. O seu tempo de aparente derrota hoje pode ser o seu campo de preparo para a tua mente de governo. Sabe por quê? Neemias, a palavra fala que ele nasceu no meio do império. Eu não vou falar. Vocês vão ler a Bíblia em nome de Jesus. A palavra fala que Neemias, quando ele nasceu como condição de livre ou de escravo? De escravo, né, gente? A palavra fala que o povo foi levado, então ele estava numa condição de escravo. Se ele já tinha nascido, na realidade ele era um neném, mas ele estava desde da sua pequenez na condição de escravo. Escravo é livre. Me ajuda, são palavras antagônicas. Então, ele nasceu praticamente como escravo, porém, ainda que na condição de escravo, ele trabalhava ao lado de quem? Ao lado do cara que cuidava dos cavalos? E talvez ao lado do cara da medicina, que era o curandeiro? A palavra fala que ele, como escravo, ele trabalhava onde, Laís? Ao lado do rei Artaxerxes. Ele era copeiro do rei. Consegue entender? Ele era um escravo, mas ele estava do lado de quem, Miriam? Do rei. E escravo ao lado do rei, ele era o copeiro. O copeiro, gente, estava com o rei todos os dias, porque o rei não era cristão, ele não fazia jejum e ficava uma semana sem comer, não. O rei, quem que come todo dia? Levanta a mão, por favor. Só para eu saber se isso sou eu. Achei que o Edson não comia todo dia, não. Então, todos nós comemos todo dia. Todos nós. O rei comia todo dia. Ele estava todo dia ao lado do rei. De manhã, de tarde e de noite. Porque ele era o copeiro. Se ele estava todo dia ao lado do rei, ele teve a oportunidade de quê? De aprender como um rei toma decisões. Entendeu, John? Como um rei se porta. Como um rei separa as pessoas que têm que estar perto e têm que estar longe. Como um rei fala. Como um rei se comporta. Estão entendendo? Então, está sintetizando o que nós falamos aqui, que toda dor potencial, porque ele estava como um escravo, na situação de alguém que não era livre, mas na realidade, o aparente tempo de derrota estava sendo o campo de treinamento dele. O campo de treinamento da mente de governo dele, porque logo depois ele foi para reconstruir os muros de Jerusalém, sim ou não? E ele voltou para ser copeiro? O povo levantou ele como o quê? Governador. E se ele não tivesse ficado ao lado do rei tantos anos? Será que ele aprenderia a governar?
Será se ele aprenderia a tomar as decisões? Será se ele aprenderia a fazer os 52 dias se tornarem reais? Por mais que teve uma ação de Deus, ele saberia? Não. A palavra fala que quando ele pediu a instrução ao rei, presta atenção nisso, quando ele pediu a permissão do rei, a palavra fala assim: rei, me dá as cartas para que eu possa passar pelo teu guarda da floresta, me dá a carta para que eu possa conseguir as madeiras, me dá a carta para que eu possa conseguir isso aqui, me dá a carta. Ele já sabia que tinha que ter carta para tudo. Ele era um cara que estava do lado do governador maior, que era o rei. Então, a sua aparente fase, estado de derrota como escravo, na realidade pode estar sendo seu campo de treinamento da sua mente, de preparação para o seu tempo de governo. Então, se Deus te chamou para avançar, não volte para a enfermaria, meu irmão. Não volte para a enfermaria. Seja do lugar para outro. Seja aquele que cura. Amém? Dá lugar para o outro. Diga assim para o seu irmão do seu lado. Eu raramente faço isso, eu vou fazer hoje. Fala para o irmão do seu lado. Dá lugar para o outro. Teve gente que não falou, vou pedir de novo. Fala para o irmão do seu lado. Dá lugar para o outro. Isso é egoísmo. Você quer ficar o tempo inteiro só você ali sendo curado, sendo tratado. Ah, meu irmão, chega. Então, se ele te deu uma palavra, obedeça antes de entender. Se Deus te deu uma palavra, obedeça antes, Maura, de entender. Porque o governo de Deus não se opera pela fé, gente. O governo de Deus, ele não opera na lógica humana. Ele opera para aqueles que obedecem o seu comando, independente se você entendeu ou não. Você acha que Moisés entendeu alguma coisa, Maria Bezerra, quando Deus falou com ele, diga ao povo que marche? Você acha que ele entendeu alguma coisa? Tipo assim, mas e essa água aqui? O que vai pegar aqui? Deus vai pavimentar um caminho em cima da água? Deus vai fazer a gente voar? Os anjos vão vir, vão carregar a gente? Ele simplesmente buscou a lógica. Foi isso aí? Não. Ele simplesmente obedeceu. Aos olhos da fé. Então, nós concluímos que o reino se move pela palavra rema e pela palavra logos. Nós entendemos que o reino não se move pela palavra de um homem e seus achismos, mas pela palavra rema e a palavra logos. Deus está levantando uma geração que não apenas escuta pregações, vê mensagens aleatoriamente, mas pessoas que ouvem e escolhe, decide por si mesmo obedecer as instruções. Porque a parte de obedecer não cabe a Deus vir e te fazer, que não vem cá, obedece. Ele pode fazer, mas a palavra diz em Deuteronômio 28, se você quiser, se você fizer, se você se esforçar, se você me der ouvido, se você me buscar, se você se quebrantar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, se isso acontecer, aí eu saro a sua terra. Se isso acontecer, as bênçãos te seguirão. Eu enviarei a bênção, não vai precisar ficar correndo atrás de bênção. Se isso acontecer. Então, nós precisamos escolher, decidir obedecer as instruções. Sermos proativos, como o Wilker falou aqui, ele foi proativo. Ele não esperou Deus tocar no coração dele, ajuda sua irmã. Não, meu irmão, se está na palavra, não precisa de vir a palavra rema para a sua vida, não. Você já tem a logos. Tem gente esperando a palavra rema com a palavra logos na cara dele. Bem-aventurado o homem que não anda na companhia. Aí, está lá na sua cara, bem-aventurado que não anda na companhia dos pecadores, dos zombadores, dos ímpios. E você está andando com os ímpios. Deus, eu devo deixar de andar com eles? Aí você fica se perguntando, Deus, eu devo deixar? Está lá, meu irmão. Você está sofrendo à toa. Não é verdade? Já está ali. Fecha a brecha. Em nome de Jesus, sai dessa enfermaria, levanta. Levanta a cabeça, anda, marcha. Escolhe obedecer, se apega à palavra, como Paulo diz a Timóteo, se apega àquilo que foi dito sobre você, meu irmão, e com ela você combate. Escolhe qual palavra que você vai pegar sobre você, qual palavra. Nós estamos precisando ouvir e ler as Escrituras para sabermos nos apegar à palavra e com ela declararmos a nossa palavra de fé. Salmos 1 diz assim, quero ler com você Salmos 1, versículo 1. Salmos 1, 1. Diz assim:
Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas elas não murcham. Tudo o que ele faz, versículo 3, tudo o que ele faz prospera. Então, meu irmão, se ainda não tem se concretizado isso na sua vida e você tem desanimado, eu quero te dar uma palavra hoje. Se apega a esse salmo. Se apega e começa a obedecer. E se você já tem obedecido, começa a dizer: Pai, eu venho diante do Senhor agora com a tua palavra e eu venho declarar que é o Senhor quem me diz que como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Eu não tenho seguido. A tua palavra diz que ele não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Deus, eu não tenho sentado à roda de zombadores, de pecadores. Ao contrário, eu tenho sim, Deus, buscado a satisfação da minha vida na lei do Senhor. Deus, eu tenho meditado na tua palavra de dia e de noite. Eu tenho meditado, eu tenho buscado da palavra, eu tenho buscado da comunhão. Eu tenho feito isso, Senhor. E a tua palavra diz: eu serei como árvore plantada à beira de águas correntes. Eu darei fruto no tempo certo e as minhas folhagens não murcham. Tudo bem, Deus, que ainda não chegou o tempo certo, mas eu clamo, porque é promessa que me diz que tudo que eu fizer nessas condições me fará bem sucedido, me fará prosperar. Então se apega, eu estou te dando hoje uma palavra: se apega, se apega, amém? Glória a Deus, meu irmão, isso aqui não é filosofia vã, isso aqui não é a filosofia barata, não é jogo de motivação, é a palavra poderosa de Deus, gente. Ou nós servimos a um Deus vivo, que tudo que está escrito aqui é real, é poder, ou senão você está aqui ouvindo um palhaço que está tentando te fazer animar. Para sua informação, eu não sou um palhaço. Eu creio nessa palavra. Eu creio com essa palavra. Eu creio. Eu não preciso enxergar para crer. Eu não preciso enxergar para crer. Você não precisa enxergar para crer. Você precisa crer e decidir confessar. Meu irmão, é assim que funciona aqueles que têm uma mente de governo. Ele pega essa palavra e ele fala: ah, Deus, a tua palavra me diz, tudo que ele fizer prosperará, e eu tenho agido dessa forma, então eu chamo a existência, Deus, eu chamo a existência o Senhor prosperando no meu caminho nessa área, eu chamo a existência o Senhor prosperando no caminho nessa área, eu me apego a essa palavra não falha, não falhará, e continuará assim por toda a eternidade. Aleluia! Então a voz do Senhor, ela vai à frente do seu exército, e ela quebra cadeias na realidade, ela abre portas, ela muda destinos, ela quebra cadeia, ela abre portas, ela muda destinos. Nós não fomos criados para sermos apenas crentes, nós fomos criados para sermos embaixadores do reino do nosso Deus, portadores da voz do Senhor, aqueles que carregam uma nova aliança e são governantes sob o comando de um Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos declarar essas 4 coisas juntas aqui. Diga comigo: eu não sou um ferido coitado. Misericórdia, cara. Imagina, ô Letícia, Deus executando o seu comando e fala, imagina durante ali o povo marchando ao redor das muralhas de Jericó. Aí Deus fala: marcha, marcha. Aí no dia de gritar, grita! Aí faz igual você. Aleluia. Amém. Não, quem não entendeu está perdoado. Quem entendeu também está perdoado. Vai, não peques mais. Se coloca de pé para ver se sai mais energia, se sai mais convicção, se você pode falar com mais virtude. Amém? Então declara em nome de Jesus, como se você estivesse diante daquelas muralhas, meu irmão. Você vai, nesse momento, romper com esses pensamentos que você tem limitantes, com esses pensamentos que te colocam numa condição de escravo, de servo. A palavra fala: não, agora vocês são amigos, vocês são íntimos. Então, repita comigo em nome de Jesus, meu irmão. Repita com convicção. Eu não sou um ferido coitado. Eu sou um soldado em recuperação. Isso aí para quem está na condição de recuperação, tá? Em recuperação. Agora repita comigo: eu não sou um seguidor passivo.
Eu sou o representante ativo do reino. Aleluia! Se você não morreu, meu irmão, você é um representante ativo do reino. Terceiro agora. Eu não estou em guerra contra o mundo. Eu estou avançando na minha área de influência. Pelo reino de Deus. Aleluia. Agora com força, nós vamos ler Josué 14:12 e nós vamos repetir essas palavras aqui de Caleb. Caleb, a palavra fala que ele já era avançado em idade, já tinha ali aproximadamente 80 anos ou mais. Então seus cabelos brancos, eu também tenho cabelos brancos, mas seus cabelos brancos não fazem distinção, muito pelo contrário. Então, olha o que a palavra nos diz em Josué 14:12. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Algumas traduções dizem, dá-me a minha montanha. Volta a isso, obrigado. Dê-me, pois, a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Na época, você soube que aí ele começa a falar que os anaquins lá viviam em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, meu Deus, um homem com 80 anos, entende, Maura? Imagina o senhor com 80 anos com essa convicção, e às vezes a gente declarando, falando com fraqueza, desacreditado. Aí a palavra diz, eu os expulsarei de lá, como ele não diz, eu os expulsarei de lá na força do meu braço, porque já vencemos ciclano, não, na força do meu Deus. Então, o que nós vamos repetir por último agora você vai dizer com força, dá-me a minha montanha. Dá para ser melhor. Dá-me a minha montanha. Aleluia! Meu irmão, em nome de Jesus, clame ao Senhor pela sua montanha, como Ele mesmo prometeu. Senhor, dá-me a minha montanha. Senhor, eu me posiciono agora na condição que o Senhor me colocou. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra é verdade. A Tua palavra para mim, ela é escudo, ela é broquel, ela é espada, e é com ela que eu combato esse bom combate. Senhor Jesus, eu não ando, Deus, por aquilo que eu penso, mas eu ando por aquilo que eu leio nas Escrituras, por aquilo que a Tua palavra me diz, em nome de Jesus. Nós somos um povo poderoso em Deus. Nós somos criados para o governo. E o Espírito Santo nos levará ainda mais longe. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sobre o céu tu és Senhor absoluto. Eu vou fazer uma alteração. Posso fazer uma alteração? Vamos cantar Que Ruja o Leão. Pode ser? Pode ser? Tem mais sinergia com o que nós pregamos hoje? Amém? Amém? Violão ou contrabaixo? O John vai trazer mais peso nisso aí. Amém? Eu vou na bateria. Irmão, não use esse momento para ficar preocupado com quem está do seu lado, para poder ficar preocupado se você sabe a letra ou não. Confessa a palavra, comece a declarar, Deus dá-me a minha montanha, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu não aceito essa condição que eu estou, a tua palavra diz assim, e hoje eu tomo esse lugar que o Senhor me deu direito de escolha, em nome de Jesus.